Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. O vídeo de hoje é, vamos pôr assim, uma troca de experiência, né? Nós temos aí uma amiga casada há 2 anos e meio com um argelino que não consegue visto para o Brasil. Já tá ficando bem corriqueiro, né, essa questão do visto. Não é de hoje, né? Há aí uma dificuldade, mas ela então se decidiu por vir morar aqui na Argélia com ele. Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, aí é uma troca de experiência, né? Eu vou falar um pouco para vocês e vai ser bom, né? Para quem quer saber alguma informação. Na verdade, quando a gente fala da experiência da gente, é muito pessoal, né? Esses dias eu fiz um vídeo aqui de uma mulher que morou nas Montanhas Kabayle por 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos, 4 anos, agora eu esqueci. Mas tem esse vídeo, se eu lembrar, eu deixo aqui no final. E ela fala que viveu com a sogra e tal, e ela amava, ajudava a sogra dela em absolutamente tudo, tudo, tudo. Porque ela dizia que a sogrinha era uma senhora bem de idade e fazia pão, fazia um monte de coisa sozinha, e que ela tinha dó, e ela praticamente passava os dias com a sogra, né? Mais do que com qualquer outra pessoa. Então, hoje ela é separada, por exemplo, e ela conta essa questão aí com bastante pesar, principalmente pela sogra, com quem ela criou um vínculo grande, né? No meu caso, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu já falei em alguns vídeos, eu acho que por isso que motivou a minha amiga a pedir, né, mandar esse sugestão de vídeo. Eu já disse que eu passei aqui um período de 6 meses na casa da minha sogra, né? Mas isso é porque eu arredondo para mais, na verdade não foi assim, né? A gente conviveu 15 dias, depois a gente conviveu mais 30 dias, depois eu fui pro Brasil, voltei, a gente conviveu aí mais 3 meses, então eu arredondo tudo aí por uma questão de 6 meses, né? Mas foi um prazo, assim, suficiente. No meu caso, foi suficiente. Mas vamos à pergunta dela, e aí eu falo um pouco sobre o assunto. Fernanda, breve, assim que os voos normalizarem, estou indo para a Argélia em definitivo para morar com o meu marido argelino na casa da sogra. Como ele não consegue visto para o Brasil, mesmo tentando há 2 anos e meio. Essa é a melhor decisão nossa. Como já vi você dizer que morou com a sogra, eu estou preocupada e um pouco nervosa. Queria que falasse disso um pouco. Eu já a conheci na Argélia, achei bem gente boa. Então, assim, sobre a minha experiência, a minha sogra também é uma pessoa gente boa. Atualmente ela não está morando na Argélia, né? Quando eu vim para a Argélia aqui, o objetivo era ficar uns 3 meses com eles. Eles tinham assim, eu digo eles porque eu acredito que foi uma decisão em conjunto. Eles tinham uma preocupação minha com a adaptação, uma preocupação minha com a cultura, com a culinária, com vários fatores. E, de certa forma, é uma preocupação válida, porque essas questões, elas existem. Mas, observando, por exemplo, mulheres que eu conheço, que moram aqui na Argélia, uma amigona que eu tenho, que veio para morar no cantinho dela diretamente, e no caso eu, que tive aí um intercâmbio, né, vamos por assim, antes de mudar, eu vejo que essa minha amiga, ela teve uma adaptação muito mais fácil, porque ela sofreu um choque cultural, por exemplo, com o esposo e não com mais pessoas, que foi o meu caso. Então, assim, dizer um pouco sobre isso. Eu acredito que muito vai de você, né? Eu sou uma pessoa nervosa, de gênio forte. Eu não ocupo os espaços dos outros, né? Eu sou uma pessoa bem na minha, bem reservada. Não procuro me empenhar em questões que não são da minha conta, então isso é um ponto que ajuda. Em contrapartida, eu não gosto que invadam o meu espaço,
Então tem os prós e os contras, né? Aí como dificuldade, então vamos citar as dificuldades que eu tive, porque são relativas às dificuldades. Isso vai depender muito da sua personalidade. O que eu acho impossível é uma pessoa dizer que não se chocou com nada, que não aconteceu exatamente nada. Isso eu acho difícil. Mas tem pessoas que têm uma questão bem suave e tem para outras que já é mais difícil, né? Então, com relação a mim, vamos pôr assim, que a princípio, algumas coisas eram muito diferentes para mim. Por exemplo, chegou uma pessoa da rua, um vizinho, um conhecido qualquer, e não bater na porta, né? Já bater e já ir entrando. Quando você se dá conta, uma pessoa que você nunca viu tá perguntando de uma pessoa que mora na casa, dentro do seu quarto praticamente. Então isso para mim foi um choque cultural grande. Como eu disse para vocês, a questão a minha questão pessoal de espaço, de privacidade, né? Mas, em contrapartida, eu vejo que é muito natural para outras pessoas. Pessoas, por exemplo, que têm muitos irmãos, pessoas que moram em bairros assim mais interioranos, onde todos se conhecem. Eu tenho certeza que essa questão as pessoas podem tirar de letra, né? Por isso que é bem relativo. Outra questão, assim, bem forte foi a culinária, né? A forma de comer, adaptar, assim, por exemplo, um prato coletivo. Ou muitas vezes, por exemplo, na minha casa a gente bebe uma água, um refrigerante, cada um no seu copo, né? Mesmo que seja água, você terminou de beber, lava-se o copo. Aqui na Argélia eu conservo o mesmo hábito. Mas eu vejo que culturalmente não tem problema. Ninguém fica encanado se você bebe direto no bico, se você bebe no copo, a água, guarda o copo no armário. Mas para mim essas coisas faziam diferença, entende? Por isso que eu digo que é pessoal. Outro fator, não só a forma de comer, mas, por exemplo, a questão de repente a comida ter uma quantidade a mais de óleo do que eu tô acostumada. São comidas muito saborosas, né? Bem temperadas. Minha mãe, ela é baiana, então, assim, não minha mãe é do interior da Bahia, né? Então, não é uma Bahia que se come acarajé, não, mas é uma cozinha onde se usa coentro, onde se usa alguns temperos, né? Mas, mesmo assim, eu senti uma certa dificuldade. Por exemplo, eu sempre comi muita pimenta, mas dependendo da casa que você vai, a pimenta é a mais do que eu já estava acostumada, e eu falava, nossa, que picante. Cominho ou cominho, agora eu não sei o nome certo, é um tempero que eu não gosto, e é um tempero que depende do prato, a gente comia. Por isso que eu tô dizendo que é uma questão muito pessoal, porque essas coisas que eu citei, tem gente que vai falar, Fernanda, pra mim é tranquilo, né? Outra coisa, assim, que pra mim era bem diferente, a higiene. Repare, eu não estou falando que a minha higiene é melhor do que a de ninguém. Higiene são hábitos diferentes. Todo mundo tem os seus hábitos de higiene, está ok. A sua higiene é condizente com o jeito que você está acostumado, que você foi criado. É a higiene que funciona para você, né? E eles têm a dinâmica de higiene na casa deles. E a dinâmica deles era muito diferente do que eu estava acostumada. Então, foi bem difícil para mim a questão da higiene. Eu acredito que de tudo foi o mais difícil, né? Fora a falta de privacidade, né? Porque você não pode, por exemplo, você tem um quarto numa casa, onde tem uma família que moram com você 5 pessoas, que era o meu caso, por exemplo. Você tem a privacidade no seu quarto, né? Lembrando que você está no país islâmico. Então, por exemplo, muitas vezes você vai tomar banho. Você não pode sair de toalha no banheiro, pela casa. Não, você tem que pensar no coletivo, né? Então, tem que sair de roupão, mesmo que esteja muito calor. Ou, vamos supor, você acorda de manhã, quer fazer xixi, aí você tá com uma camisola, alguma roupa mais indiscreta, aí bota um roupão e vai pro banheiro, volta, entende? Ainda mais se você não tem uma suíte, por exemplo. Então, são algumas questões de privacidade mesmo. Ou da pessoa entrar no seu quarto sem bater.
Ou, por exemplo, coisas pequenas, tá, gente? Mas que vai somando, para algumas pessoas fazem diferença. Para mim, fazia, né? Todo mundo que casa quer uma casa. E então eu fui para ficar 3 meses, porque todos tinham projetos de vidas diferentes. O que aconteceu foi que os projetos agora, com praticamente 5 anos que eu tô aqui, agora que eu tô vendo todos aqueles projetos deles no passado acontecer e as pessoas saírem da casa. Então, todos iriam sair no caso e nós iríamos ficar sozinhos. E agora que isso está acontecendo. Então, teoricamente, se eu não tivesse me mudado, eu estaria 5 anos esperando esse momento presente. Aí eu pergunto a vocês, será que eu ainda estaria casada, né? Será que esses 5 anos não teria, por exemplo, ocasionado muitas discórdias? Então, é um caso para se pensar, né? Lembrando que cada um é de um jeito. E para mim essas questões foram importantes. Então, como sugestão, eu te digo, quanto menos você fizer planos, quanto menos você esperar, quanto mais você tiver receptivo às novidades, mais fácil vai ser para você na questão do choque cultural. Eu digo mais fácil, porque vai existir, né? Em contrapartida, precisa ter um prazo, né? Por exemplo, esses tempos que eu fiquei lá foi bom, eu sei fazer aqui as comidas que precisa, chega Ramadã, eu preparo tudo que eu gosto, né, o que eu sei fazer, o que eu gosto. Por exemplo, tem um prato chamado molohia que eu não sei fazer, eu até sei, se eu me meter a besta sai alguma coisa. Não sai certo, mas até que sai. Mas é uma coisa que eu nunca cozinhei, porque não me interessa comer, entende? Mas o que eu sei, que eu gosto de comer, eu sei preparar. Foi um período muito bom para mim conhecer a cultura. Em contrapartida, foi bem cansativo, né? Se eu tivesse no meu canto desde o princípio, eu não saberia muitas coisas que eu sei, mas eu tinha me poupado de desgastes. Mas foi bom. Eu espero ter contribuído bastante aqui com quem pretende se mudar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais alguma coisa sobre esse conteúdo, deixe nos comentários, tá, gente? Eu queria dizer também que eu estou demorando para responder. Eu vou ficar aqui alguns tempos aqui, 2, 3, 4, 5 dias direto sem usar a internet, porque aqui tá tendo uma organização na rede. Então, eu acredito que até o dia 10 aqui desse mês normalizou, mas até lá a gente vai ter, assim, períodos onde eu vou estar bem ausente. É geral, Fernanda? Meu Habib vai ser afetado com isso? Não, é aqui no meu bairro aqui, tá? É coisa local aqui, isso não tem nada a ver com a Argélia como um todo, ok? Mas deixem aí, gente, no comentário, sugestões, pra gente debater, né? A gente conversar, pra gente expor aí. Bom, em breve mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, beijos, fiquem todos com Deus, Fileman. Assalamu alaikum, bye, bye.